Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a correção do exercício proposto dentro da disciplina de processos estocásticos. O exercício é intitulado Estimador MVU, que MVU indica que ele é um estimador não polarizado, ou seja, ele, em média, ele indica a medição real a qual ele está tentando estimar. E além disso, dentre esses estimadores que são chamados de não polarizados, ou seja, cuja média ela converge para o valor real da medição, ele é um estimador que apresenta a menor variância possível, dado que ele trabalha com a informação disponível. Então considere uma medição de tensão elétrica, pode ser, por exemplo, uma tensão num resistor que você realiza com um multímetro, ou no caso do exercício numa bateria, que deve ser utilizada em uma estação repetidora. Muitas vezes essas estações repetidoras elas são posicionadas em regiões remotas, que às vezes não tem disponibilidade da rede elétrica nesses locais. Pensa na Amazônia ali. Se você colocar uma estação repetidora na Amazônia, geralmente você não tem a disponibilidade da rede elétrica, você precisa colocar uma bateria para prover energia para essa estação repetidora. E além disso, você precisa gastar dinheiro para, de tempos em tempos, mandar um técnico para uma região remota para realizar uma série de medições, manutenções dentro dessa estação. E isso é um problema que vocês vão ter que enfrentar dentro da atuação como engenheiros de telecomunicações. E essa medição, então, ela é afetada por ruídos no equipamento de medição, incertezas de medição do operador, ruídos térmicos, etc. A gente poderia enumerar uma infinidade de fontes de erros de medição, e isso acaba justificando a nossa escolha por uma distribuição gaussiana, como a gente vai ver mais para frente, de modo que cada medição x de n ela seja descrita aproximadamente por uma distribuição normal ou uma distribuição gaussiana, cuja média é um valor v, que é a tensão real da bateria, e você vai ter variações ao redor dessa tensão real devido à presença desses ruídos, erros de medição, incertezas, etc. Então a média da gaussiana é o valor real da tensão da bateria e a variância está sendo especificada arbitrariamente com um valor de 0,01 ou 1 centésimo. Além disso, a gente sabe que o ruído em uma amostra é estatisticamente independente do ruído em outra amostra, portanto, ele é um que a gente chama de ruído branco, e além disso é um ruído branco gaussiano. Considere que o protocolo da sua empresa determina que o técnico que realiza a manutenção da estação repetidora deve realizar 10 medições da tensão da bateria e determinar por meio a medição real por meio da média aritmética das 10 medições. Então, ao invés dele realizar uma única medição e aceitar esse valor como verdadeiro, a empresa especificou um protocolo no qual ele precisa realizar 10 medições e o valor que ele vai registrar na planilha vai ser, na verdade, a média dessas 10 medições. Então, se cada observação ou cada medição ela é uma variável aleatória com distribuição normal, você está somando 10 variáveis e depois multiplicando esse resultado por 10 para formar o valor do y segundo aquela fórmula no enunciado. Primeira parte, determine o valor esperado de y, determine a variância de y, baseado nos resultados de A e de B, justifique o protocolo adotado por sua empresa, e na parte D é a parte de simulação, separado em duas partes. Então, utilize uma ferramenta computacional para realizar uma simulação de Monte Carlo
que produza uma série de realizações de y, ou seja, você precisa gerar uma série de realizações de x, calcular a média delas, isso vai ser uma única realização de y, e você precisa repetir esse processo inúmeras vezes para gerar uma simulação de Monte Carlo. Determine a partir das realizações de y a média das realizações e determine a partir das realizações de y a variância das realizações, ou seja, você deve encontrar algo próximo na resposta da D1, algo próximo da resposta da parte A, e na D2 algo próximo da resposta da parte B. Então a primeira parte do exercício ela consiste em determinar o valor esperado da variável aleatória y, em que y ele é descrito aqui por um somatório de 1 sobre n, somatório de k igual a 1 até n, de uma variável aleatória x de k, aliás. E esse n ele pode variar, ele poderia ser 10 como no exercício, entretanto, ao final dessa solução a gente vai tirar um resultado um pouco mais geral a partir dela. E o que a gente quer extrair de informação na primeira parte é o valor esperado de y. Isso aqui é, portanto, o valor esperado de 1 sobre n, somatório de k igual a 1 até n, x de k. Nesse momento, o que a gente conhece é o valor esperado dessas amostras x de k, mas a gente desconhece no momento o valor esperado do y. A gente precisa utilizar então duas propriedades para conseguir determinar o valor esperado de y em função do valor esperado de x. Então a primeira propriedade que a gente precisa determinar para conseguir resolver esse exercício é uma propriedade sobre o valor esperado. Por exemplo, você tem aqui um produto k vezes x, em que k é uma variável determinística, a gente tem da teoria que esse valor esperado de kx ele pode ser determinado por meio de uma integração de menos infinito até infinito dessa variável kx, em que se k é uma variável determinística, então a densidade de probabilidade, vamos usar a notação do Papoulios aqui, ela é uma densidade de probabilidade somente na variável aleatória, obviamente, que é somente a variável x, integrado em relação a x. Isso aqui é a definição do valor esperado. Dentro dessa integração, pelo fato de k ser determinístico e, portanto, a densidade de probabilidade ela independer completamente desse valor do k, por propriedade de integração eu posso puxar para fora do operador de integração esse valor do k. Restando aqui integração de menos infinito até infinito de x multiplicada pela densidade de probabilidade desse valor x dx. E este operador de integração que sobra aqui, ele é, por definição,
o valor esperado de x. Portanto, segundo esta primeira propriedade, a gente determina que se você tem um produto de uma variável determinística por uma variável aleatória e você tirar o valor esperado, o produto é a variável determinística vezes o valor esperado da variável aleatória. No que isso vai ajudar a gente? Eventualmente a gente pode tirar fora do operador de valor esperado esse valor 1 sobre n. E, portanto, aqui nesse primeiro momento, a gente pode reduzir isso aqui a 1 sobre n, valor esperado deste somatório, k igual a 1 até n, e x de n. A segunda propriedade que vocês vão precisar, uma vez que agora a gente tem um valor esperado de uma soma de variáveis aleatórias a ser determinada, para surpresa de ninguém, é como é que a gente lida, por exemplo, com o valor esperado aqui de duas variáveis aleatórias, x1 e x2, ambos x1 e x2 são variáveis aleatórias com distribuição conjunta com, aliás, densidade e probabilidade conjunta f de x1, x2 de x1 e x2. Além disso, a gente tem quando a gente viu variáveis ou múltiplas variáveis aleatórias, a gente tem que a distribuição fx1 de x1, ou seja, a densidade marginal de x1, ela pode ser obtida aqui por integração menos infinito a infinito de f x1, x2 de x1, x2 integrado em relação à variável x2 e vice-versa. Se você quiser determinar a marginal de x2, você também pode determinar ela por meio de integração da distribuição não, densidade de probabilidade conjunta. Entretanto, você integra ela em relação à variável x1 e você obtém a função densidade de probabilidade marginal de x2. Correto? Então, o que se deseja determinar ali é o valor esperado de x1 mais x2, que a gente viu ali da disciplina aqui. Isso aqui é uma integral dupla de uma função x1 mais x2 multiplicado pela densidade de probabilidade conjunta
E aqui a ordem dos operadores de integração não importa. Tanto faz, você poderia trocar a ordem e o operador não seria alterado. Aqui, diretamente por propriedades de integração, se você tem a integral de uma soma, você pode transformar isso na soma de duas integrações, ou seja, aqui uma primeira integral dupla de somente aqui x1 f x1 x2 de x1 e x2 de x1 de x2, que seria a primeira integral, somada de uma outra integral de x2 f x1 x2 x1 vírgula x2 dx1 dx2, em que, se você pensar na primeira integral, o integrando aqui em relação a x2, você poderia trocar a ordem dos dois operadores, como eu comentei anteriormente. Esse pedaço aqui, x1, ele independeria dessa integração em relação a x2, ele poderia ser tirado para fora desse operador de integração. A mesma coisa vai acontecer na integral de baixo. Esse x2 aqui, ó, aqui nesse caso os operadores de integral eles estão alinhados de maneira propícia para você puxar esse x2 para fora do operador de integração em relação a x1. Realizando então essas duas operações, no primeiro caso a integral de x1 fica para fora. Aqui você teria a integral em relação a x2 de f x1 x2 de x1 e x2. Primeira integral em relação a x2, aliás. Nesse ponto aqui a ordem dos operadores de integração passa a ser importante. E a segunda integral, quase que espelhada aqui, em que esses operadores de integração internos a gente já tinha visto anteriormente que eles resultam aqui exatamente nas distribuições marginais de x1 e x2. Portanto, esse valor esperado da soma de x1 mais x2, ele resulta ali no primeiro operador. E a integral de dentro, a gente viu que aquela integral de menos infinito até infinito da densidade de probabilidade conjunta integrada em relação a x2, ela vira a densidade de probabilidade marginal de x1. E no segundo operador de integração,
a gente tem que aquela integral interna, aliás, seria esse caso aqui, de menos infinito até infinito da densidade de probabilidade conjunta em relação a x1, ela resulta simplesmente na densidade de probabilidade marginal de x2. E agora, a gente pode, por inspeção visual, identificar que esse primeiro pedaço aqui, ele corresponde ao valor esperado de x1. E este segundo pedaço aqui, ele corresponde ao valor esperado de x2. Ou seja, o valor esperado de uma soma de variáveis aleatórias é igual a soma dos valores esperados dessas variáveis aleatórias. E aqui eu gostaria de relacionar com conteúdo que vocês acabam estudando aqui durante o curso, seja em disciplinas como sinais sistemas ou sistemas lineares. Se você tem essa propriedade aqui, digamos que isso aqui não fosse um valor esperado, fosse um operador qualquer sobre uma par de variáveis aqui, em que uma delas é uma constante, e você observa que se você pegar essa constante e multiplicar pela ação desse operador somente pela variável de interesse, isso aqui corresponde à ação desse operador sobre o produto entre a constante e a variável de interesse. Além disso, você observa também que se você somar duas variáveis de entrada desse sistema e aplicar esse operador, o resultado ele é a soma da aplicação desse operador sobre a primeira variável, somada pela aplicação deste operador sobre a segunda variável. Vocês já viram isso dezenas de vezes anteriormente. Isso na parte de propriedade de sistemas. E o que a gente consegue concluir a partir dessas duas probabilidades é que o operador de valor esperado é linear. O que possibilita a gente resolver este exercício. Voltando ao caso concreto, então o valor esperado de y, que anteriormente a gente já tinha identificado que isso aqui era 1 sobre n, o valor esperado da soma dos xn's. Quando a gente aplica a segunda propriedade, a gente chega que isso aqui é 1 sobre n, somatório k igual a 1 até n, dos valores esperados de cada xk. Do enunciado do exercício, a gente tem que todos os xn's eles têm como média o mesmo valor, que ele é igual a v, e, portanto, isso aqui vira 1 sobre n, somatório de k
igual a 1 até n de v, que é uma constante. Como ele é uma constante, eu posso puxar para fora do somatório. Isso aqui ficaria v sobre n somatório de k igual a 1 até n de 1. E se você somar 1 exatamente n vezes, isso aqui vai te dar n. Portanto, o valor esperado de y ele é v, que corresponde a o valor real da tensão da bateria. Isso vem daquela ideia desse estimador ele ser um estimador MVU. Se ele é não polarizado, a média das suas observações, ou seja, o valor esperado da sua estimação, ele vai corresponder ao valor real da sua variável a ser estimada. Para resolver a segunda parte do exercício, que corresponde à determinação da variância, a gente precisa primeiro recordar da definição, por exemplo, de uma variância de uma variável x qualquer, que ela é, por definição, aqui um valor esperado de x menos o próprio valor esperado de x ao quadrado. Bom, ali dentro desse parênteses não, das chaves, a gente tem operador aqui de um quadrado perfeito, que a gente consegue facilmente aqui transformar ele aqui na soma de seus fatores aqui. E se a gente aplicar esse operador de valor esperado a cada um desses fatores dentro dessa ideia que a gente estabeleceu aqui anteriormente, que o valor esperado de uma soma é a soma dos valores esperados, isso aqui vai me corresponder ao valor esperado do primeiro pedaço, que ele é x ao quadrado menos 2 vezes o valor esperado de x, valor esperado de x, mais o valor esperado ao quadrado de x. E aqui a gente consegue simplificar essa expressão aqui. Valor esperado de uma variável aleatória, nota que a gente está tratando isso aqui como uma variável aleatória, ela não depende de variáveis independentes. Ele passa a ser uma constante, certo? Se a gente pensar aqui na descrição do nosso x de n, ele é um x de n que ele poderia variar aqui em relação a n eventualmente, mas o seu valor esperado ele é uma constante. Sendo o valor esperado uma constante, a gente pode tratar como a gente tratou aqui 1 sobre n. O valor esperado de alguma coisa aleatória multiplicado por uma constante, ele é a constante vezes o valor esperado da coisa aleatória que você está tirando o valor esperado. Ou seja, a gente pode puxar para fora desse operador de valor esperado. A gente ficaria aqui então com 2 vezes o valor esperado ao quadrado de x mais... A mesma coisa vai acontecer com o último operador. No caso, sobraria somente a constante ali. E, portanto, a gente tira essa expressão aqui. Ou seja, a gente pode determinar a variância se a gente conhecer o valor esperado de x ao quadrado e
o valor esperado de x de maneira bastante simples. Então, para o exercício, se o que ele pede é o valor, a variância de y, ela é, portanto, aqui o valor esperado de y ao quadrado menos o valor esperado ao quadrado de y. O valor esperado ao quadrado de y a gente conhece aqui anteriormente, aqui, que ele é igual a v. Portanto, para a gente determinar a variância de y, é suficiente a gente encontrar aqui o valor esperado de y ao quadrado, em que y ao quadrado ele é um produto de duas somas, sobre n somatório de k igual a 1 até n de x de k. E eu vou utilizar uma variável de somatório diferente aqui para indicar que é um somatório diferente e independente do primeiro. Somatório de L igual a 1 até n de x de L. Eu posso utilizar aqui propriedade de linearidade desse somatório aqui e colocar eles aqui um dentro do outro. E o que a gente viu do exercício anterior é que aquela constante 1 sobre n ao quadrado a gente pode tratar da mesma forma que a gente tratou aqui o 1 sobre n no primeiro caso. E aquele operador de somatório a gente pode dar aqui o mesmo tratamento que a gente deu no caso anterior. O valor esperado de uma soma igual à soma dos valores esperados. E aqui aplicando as duas propriedades, a gente teria aqui 1 sobre n ao quadrado, somatório de k igual a 1 até n, somatório de L igual a 1 até n, desse valor esperado de um produto xk vezes xl. Então aqui talvez seja a parte mais complexa do exercício, que é tratar esse valor esperado de xk vezes xl. Isso aqui é, por definição, aqui a integral dupla de xk xl multiplicada pela densidade de probabilidade conjunta, vou colocar assim só xk xl de xk xl integrado em relação a, tanto faz a ordem, de xk dxl. E aqui, de maneira geral, esse problema ele pode se tornar bastante complexo, mas do exercício a gente tem a informação que uma amostra ela é estatisticamente independente de outra amostra, desde que elas sejam tomadas em tempos diferentes. E aqui a gente precisa tomar cuidado. Isso aqui vai virar então uma integral de menos infinito até infinito
de xk ao quadrado. Pxk de xk de xk. Isso vai acontecer quando k for igual a L, ou do contrário, seria integral de menos infinito a infinito, integral de menos infinito a infinito de xk xl, e se as observações são estatisticamente dependentes, a densidade de probabilidade conjunta ela é o produto das densidades de probabilidade marginais. Então você teria, aliás, chamado de F aqui no Papoldo, se não me engano. F xk de x de k, F xl de x de L de x de k de x de L. No primeiro caso, por definição, aquele operador de cima ele é o valor esperado de x ao quadrado de k, quando k for igual a L. E no caso de baixo, você tem basicamente duas integrações independentes ali, só que elas estão multiplicadas. Se você fatorar elas, chegaria aqui a integral de menos infinito a infinito de x de k, f xk de x de k de x de k. E isso é multiplicado por uma outra integração x de L, fxl de x de L de x de L, quando k diferente de L. Opa, sobrou aqui um. E finalmente, isso vai acontecer somente porque a gente está fazendo essa consideração de independência estatística em cada uma das amostras. Isso se torna o produto dos valores esperados. Isso vai acontecer sempre que essas amostras forem independentes, mas quando elas não forem, a coisa é bem mais complicada. Eu posso garantir para vocês. Voltando então à resposta do exercício aqui, o que a gente quer determinar é o valor esperado de y, a gente escreveu ele em função deste valor esperado, e ele deu
isto aqui. Portanto, o valor esperado de y ao quadrado ele é igual a 1 sobre n ao quadrado, somatório de k igual a 1 até n, no somatório de L igual a 1 até n. Acho que é mais fácil separar já aqui. O que a gente viu aqui anteriormente é que a gente precisa tratar de maneira diferente o caso quando k é igual a L do caso quando k é diferente de L. Então a gente vai separar aqui uma amostra aqui quando k for igual a L, somatório de x ao quadrado de k, mais aqui separado o caso em que k é diferente de L. Ou seja, L igual a 1 até n, em que L é diferente de k, valor esperado de x de k, valor esperado x de L. E fecha o parênteses aqui. Esse valor esperado do x de k, a gente pode utilizar essa formuleta aqui, só que a gente vai isolar, na verdade, o x ao quadrado, ele vai ficar a soma da variância mais o valor esperado ao quadrado. Portanto, você teria aqui 1 sobre n ao quadrado, somatório de k igual a 1 até n. No primeiro caso, você teria então a variância do x ao quadrado mais aqui um valor esperado x de k. A gente pode depois, bom, pode substituir aqui também pelo v ao quadrado mais somatório de L igual a 1 para L diferente de k até n. O valor esperado de x de k ele é v. O valor esperado de x de L ele é v, portanto vai ficar aqui v ao quadrado. V ao quadrado ele é uma constante aqui em relação ao somatório. Se a gente resolver esse somatório aqui, o que a gente acaba obtendo aqui é v ao quadrado vezes o número de elementos desse somatório, ele seria n. Se a gente não tivesse tirando fora aquele termo quando L for igual a k, tirando fora ele ficaria então n menos 1. Tudo que a gente tem agora como operador desse somatório ele é independente da variável k do somatório. A gente pode puxar, na verdade, tudo para fora. E a gente ficaria então aqui com 1 sobre n ao quadrado vezes sigma x ao quadrado vezes n, seria o primeiro termo, mais um termo aqui. Se você somar o v ao quadrado com v ao quadrado vezes n mais 1, ficaria v ao quadrado vezes n, multiplicado por n ao puxar para fora do somatório, dividido por n ao quadrado. E aqui a gente conclui que o valor esperado de y ao quadrado ele é a variância de x dividido por n mais v ao quadrado. Finalmente, o que a gente quer não é o valor esperado de y ao quadrado, é a variância de y, que ela vai ser então
gente até fez aqui anteriormente, o valor esperado de y ao quadrado menos o valor esperado ao quadrado de y. Portanto, sigma x ao quadrado sobre n mais v ao quadrado, subtraído do valor esperado de y ao quadrado, que ele é v, e a variância do y ela é a variância do x dividida por n. Então, de certa maneira, quanto mais amostras são tomadas para você determinar aquela medida n, menor vai ser a variância da sua observação, ou seja, menor o efeito dos ruídos em cima da sua medição. Isso acaba caindo aqui na resposta da terceira parte, baseado nos resultados de A e B. A, então ele indicou que em média, ou em valor esperado aqui, o Y, que seria o que você está exigindo o seu técnico medir em campo, ele deve oscilar ao redor do valor real da tensão da bateria. E além disso, a variação ao redor dessa medição, ela vai diminuir quanto maior for o valor do N. E, na verdade, precisaria realizar algum ensaio para ver se 10 seria um valor razoável, mas a ideia do protocolo da empresa é ter uma medida mais confiável da tensão da bateria ao realizar a média de 10 observações. Isso vai acabar ficando mais fácil de ser visualizado dentro de uma simulação. Então, para surpresa de ninguém, eu realizei a minha simulação aqui dentro do ambiente do Google Colab. Estou utilizando 2 pacotes, NumPy para trabalhar com vetores, e eu estou utilizando o gerador de números aleatórios que vem junto com o NumPy, e a biblioteca aqui Matplotlib para exibir alguns gráficos. O exercício não estabelece o valor da tensão da bateria, mas eu joguei aqui um valor de 12 volts, aqui, bateria de um carro aqui, por exemplo, com o valor da variância estabelecido no exercício de 0,01. Para gerar as amostras do Y, basicamente eu estou gerando uma matriz com o número de amostras do Y que eu desejo criar. Ele vai ter um número de colunas que é o número de amostras que eu estou utilizando para calcular a média. O exercício ele pede para somente 10, mas no final eu estou tentando tirar um resultado aqui da variação da variância em relação a n, então eu acabei utilizando uma função para isso. E no final, ele tira a média de cada linha, ou seja, cada linha ele soma as n amostras e divide por n, e guarda isso num vetor com o número de amostras de y que eu desejo determinar, é o que faz essa função aqui, gera y. Então, no experimento, que é o que o exercício pede, então ele faz a geração de algumas amostras desse vetor y, calcula a média das x variáveis aleatórias gaussianas de variância igual a 0,01, ele calcula a média e depois ele retorna como resultados aqui a média das observações y e a variância das observações y também. Então aqui somente para teste eu realizei aqui uma rodada do experimento, realizando a média com 10 amostras de x, realizando aqui também 10.000 rodadas do experimento. O resultado da simulação de Monte Carlo está indicando que a
o valor médio das observações Y está em torno de 12,001, que está bastante próximo do valor real da tensão da bateria, que ele é de 12. Isso, na verdade, não é uma única observação de Y, né? Seria a média das médias, vocês podem entender dessa maneira. E a variância, ela está aproximadamente em 10 na menos 3. O que concorda com o que a gente tinha determinado aqui no exercício, que era... Se você está calculando a média com 10, e a variância original do x ela era de 10 na menos 2, a variância esperada de você encontrar no y ela é de 10 na menos 3, o que concorda com a solução teórica. Então, uma coisa que é fácil de observar aqui dentro da simulação é aquela diminuição da dispersão das medições ao redor da tensão real que a gente estabeleceu na solução teórica e a gente consegue visualizar aqui dentro da simulação de maneira mais simples. Então, para simular a utilização diretamente de uma única medição na tensão da bateria, eu estou utilizando as minhas funções dizendo para fazer a média de uma observação, ou seja, tomar diretamente a observação como o valor do y, que seria aqui o valor x. Y, então, em comparação, seria o caso do exercício, que seria você pegar 10 amostras, tirar a média e isso equivale a uma amostra desse processo y. Então, comparando aqui um gráfico em que o x está plotado em azul e o y está plotado em vermelho, o que se observa é que os dois processos aqui eles estão variando ao redor do valor real, que ele é de 12 volts, que eu estabeleci aqui. Mas no exercício vocês podem colocar qualquer valor. E o importante que a gente queria ver aqui é que a dispersão dessa curva em vermelho, ela é bem menor do que observada na curva em azul, ou seja, as amostras elas se afastam muito mais desse valor médio 12 volts na curva em azul do que na curva em vermelho. E finalmente, isso aqui seria mais para aquela terceira parte do exercício para justificar o protocolo adotado pela empresa. Uma vez que eu consigo realizar simulações aqui para diferentes valores de n e elas são bem rápidas de ser executadas aqui, se pedir para rodar todo o script, ele vai rodar aqui em menos de 10 segundos. Eu posso gerar uma série de simulações para diferentes valores de n, ou seja, o tamanho da janela que você está tirando a média e verificar como é que é o comportamento da média e variância das minhas observações, variando o número de amostras que você está tirando para calcular a média. Então eu estabeleci que o máximo permitido aqui dentro dessa simulação vai ser tirar a média de 100 amostras. Se você botar o cara técnico para tirar 100 amostras, ele vai passar um tempo bastante considerável ali, medindo a tensão de uma bateria, e pode não ser tão importante para o funcionamento da sua estação. Entretanto, aqui só para tirar aqui um efeito estatístico. E para cada número de observações dentro da média, eu estou rodando 1000 experimentos, ou seja, tomando 1000 amostras desse processo Y para ser tirada a média e a variância. Então aqui eu estou rodando exatamente 1000 experimentos para cada valor de número de elementos na média, variando de 1 até 100. E o que a gente observa aqui é que a
valor esperado, que é aproximado aqui no caso pela média, ele não é alterado de maneira muito significativa pelo aumento no tamanho da janela. Você vai tirar a média. Basicamente ela está aqui ao redor de... O gráfico está meio ruim de enxergar, mas aqui você tem mais 1.2 e na 1, ou seja, mais 12. Todas as observações aqui elas estão oscilando ao redor de 12, mas a variação ela é bastante pequena aqui. Ela é menor do que 0.02 em magnitude. Então todo mundo está bastante próximo, em média, do valor real. Só que o mais interessante de observar é esse comportamento aqui, que é descrito dentro da solução teórica pela equação aqui da variância de y, variando de maneira inversamente proporcional com o tamanho da janela de observação, que é o que a gente observa aqui. Aproximadamente uma parte direita de uma hipérbole, certo? Então, o que a gente tem aqui para uma observação, o valor da variância tem que estar ali próxima de 0.01, com pequenas variações, é claro que a gente está fazendo uma simulação, então é esperado que a coisa não seja tão... os dados não sejam tão limpos assim, sem ruído. No caso exatamente para 1, ele deu uma variância aqui um pouco maior até. Aliás, um pouco maior do que esperado, mas isso não é surpreendente de qualquer maneira. E conforme você vai diminuindo, aliás, aumentando o tamanho da janela da sua média, o valor dessa variância vai caindo. Entretanto, a partir de certos valores, este decaimento aqui do valor da variância ele passa a ser bastante pequeno. Você precisa aumentar muito o tamanho da sua janela de observação para ter um pequeno ganho de diminuição da dispersão das medições. Então, se você jogar seu joelho aqui para chutar visualmente, o joelho aqui está em torno de 10. 10 parece ser um valor mais ou menos razoável, assim, se você pensar em custo-benefício. Ele não vai botar o técnico para ficar realizando medições o dia inteiro. Seria se você jogasse aqui para 100. Entretanto, você já teria uma grande diminuição aqui da dispersão. Se você trabalhar aqui próximo do joelho dessa curva, em geral ela é um ponto razoável quando você pensa aqui em custo-benefício. Esse exercício ele é bastante mais complicado do que vocês tinham tido anteriormente. Eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante e até a próxima.